a gravação. Ok, então olha só. Bom dia mais uma vez, né? Então agora vamos tratar do ensino religioso, tá? O que eu separei para vocês é o estudo de uma religião bastante importante do mundo, tá? Quarta, quinta maior religião do mundo, que é o hinduísmo, certo? Até para que a gente termine de uma vez essas religiões asiáticas, né? E possa focar com um pouco mais de atenção nas daqui, tá? O hinduísmo é uma religião bastante curiosa. Hoje, ele tem uma particularidade em relação às outras religiões, tá? Praticamente todas, ou pelo menos a maioria das religiões do mundo hoje são monoteístas. O que é monoteísta, meus queridos? Alguém lembra? Tenho certeza que lembram. Vamos lá, participem. O que é uma religião monoteísta? É a religião que acredita em um Deus. Isto, muito bem. É isso aí. Então, é uma religião, a monoteísta, que acredita em apenas um Deus, certo? Ó, mono, em grego, significa um, tá? Teísta, vem de teos, né, que é uma raiz grega que também quer dizer Deus, tá? Então, vejam, a maioria das religiões hoje tem apenas um Deus em específico, certo? Porém, o hinduísmo vai na contramão de todas elas. É isso que é curioso, tá? O hinduísmo vai na contramão de todas elas. O hinduísmo é uma das grandes religiões do mundo hoje que é politeísta, acredita em vários deuses, certo? Dentro do hinduísmo, nós temos quase 3 milhões de divindades, é muita gente, tá? Eles acreditam num montão de deuses, né? É uma religião bastante complexa para nós aqui, porque além de terem os seus deuses, eles têm tipo, cada deus tem um avatar, ou seja, uma manifestação específica, aquela coisa toda. Então, a gente vai pensando na complexidade dessa religião e vendo ela frente às religiões aqui do Ocidente, que são muito mais simples, né? A gente vê, então, por que as religiões do Ocidente proliferam tanto, crescem tanto, ao passo que o hinduísmo é uma religião mais restrita, certo? É uma religião mais restrita à Índia mesmo, tá? Isso que nós veremos agora aqui nos nossos slides, a gente vai ver juntos, tá bom? Então vamos lá, meus queridos, vamos compartilhar a tela de novo. E agora vamos ao hinduísmo. Aí. De início, pessoal, nós temos aqui o símbolo do hinduísmo, certo? Este aqui é o símbolo Om, como nós chamamos. Quando a gente estudou os símbolos, eu passei bem rapidamente por cima disso daqui, tá? Porque a gente não tinha visto o hinduísmo ainda. Este aqui é o símbolo Om, tá? Significa Deus ou divindade, tá? No sânscrito. Sânscrito é a língua dos textos sagrados hindus, tá? Então, eles utilizam muito essa linguagem, tá? O sânscrito, né? Uma língua muito linda. Na verdade, é considerada uma das línguas mais perfeitas do planeta. Ela é muito bacana. A gente vai ver mais alguns exemplos de escrita sânscrita, tá? Eu vou trabalhar isso aqui com vocês mais para frente por curiosidade, certo? Aqui, ó. Desculpem. A origem do hinduísmo. A origem do hinduísmo data aproximadamente de 1500 a.C., portanto, é uma religião mais antiga que o cristianismo, certo? Com o declínio da civilização do Vale do Rio Indo, certo? Os arianos invadiram o subcontinente indiano por volta de 1500 a.C., espalhando-se pela Índia. Tá? Então, aqui vocês veem, ó, toda essa área em verde aqui, ó, é a Índia, né, que é um país lá do Extremo Oriente, que faz fronteira com a China, né, com o Paquistão ali do lado, aquela coisa toda. Então, lá perto do Japão, né, daquela área. A Índia é um país muito grande, tá? É um dos maiores países do mundo também, certo? É menor que o Brasil, mas é um dos maiores países do mundo, tá? A questão da população na Índia, eu acho que é o país, acho não, tenho certeza, é o segundo país mais populoso do mundo, só perde para a China, tá? Tem muito mais gente lá na Índia do que tem aqui no Brasil, certo? Ela é imensa, tá? Ela é bastante grande, é bastante rica, é um caldeirão de culturas muito muito elaborado, certo? Ô, Kalel. Oi. E por densidade demográfica é o maior, né? Ah, sim, com certeza. Por densidade demográfica é maior, porque ele é menor que a China, né?
como tem Sim. praticamente quase a mesma população da China, então tem uma concentração de gente muito grande, tá? Em espaços pequenos, né? Em espaços restritos. É isso aí, professor. Exatamente. A Índia, ela tem muita gente, tá? Depois nós veremos nas próximas aulas também alguns vídeos que eu separei para vocês da Índia, para a gente poder ver aquela gente lá, como é que eles vivem, o que é que eles fazem, um pouquinho mais sobre a cultura e a questão da religião hindu, certo? Olha aí, o que é o hinduísmo então, meus queridos? Aqui nós temos uma imagem, né, de vários deuses hindus, tá? Podem ver, ó, tem muitos deuses hindus, tá? A maioria deles são representados com vários braços, com a pele azul, nós veremos por que da pele azul, né? Significa a origem divina deles, aquela coisa toda. Por isso que o avatar do... Você já deve ter assistido o filme do Avatar lá, né? Por isso que eles são azuis, tá? Por causa justamente dessa homenagem aqui aos avatares dos deuses hindus, né? Que são azuis justamente para representar a sua natureza divina, ok? Olha só, a principal religião da Índia, então, meus queridos, é o hinduísmo, né? É o hinduísmo, tá? Nós veremos, é uma religião com muitos deuses, aquela coisa toda. Aqui vocês podem ver aqui embaixo um gráfico, aqui mostra as religiões da Índia, tá? O hinduísmo é o que está em vermelho, né? 80% dos indianos são hindus, certo? Aí nós temos aquele azul ali, ó. Aí também temos uma grande porcentagem de muçulmanos, tá? De islâmicos, né? E também temos os budistas e os cristãos, né? O cristão é o verdinho, tá? E o budista é o amarelinho. Então tem poucos cristãos, poucos budistas, poucos muçulmanos. A maioria das pessoas na Índia são hindus. Ah, professor, mas se é só na Índia, por que é uma das maiores religiões do mundo? Porque é como o professor Paulo disse, e como eu já falei para vocês, está cheio de gente na Índia, né? É o segundo país mais populoso do mundo, a população lá cresce absurdamente, então por isso, né, que é uma das grandes religiões do mundo, tá? Porque tem muita gente que professa o hinduísmo, ok? Aí nós temos aqui, ó, 3 fases diferentes para o hinduísmo: o védico, o bramânico e o híbrido. A gente vai ver um pouquinho o que é que significa cada uma delas. A primeira fase, meus queridos, é o védico. Olha só. Quando os hindus fundaram a sua religião, quando começou a religião hindu propriamente dita, a gente não tem um fundador, tá? A gente, por exemplo, no cristianismo atribui a fundação do cristianismo, a gente atribui, né, a fundação do cristianismo à figura de Jesus Cristo. A gente atribui a fundação do islamismo à figura do Maomé. A gente atribui a fundação do budismo à figura de Buda. No caso dos hindus, nós não temos uma pessoa responsável pela fundação da religião hindu, certo? Ela começou como uma religião tribal, tá, de várias tribos indianas, acabou se espalhando, né? Então a gente não tem a origem exata, né, do hinduísmo. No primeiro momento, eles acreditavam nesses deuses aqui que vocês estão vendo, ó. O Diauspitari, que seria o deus do céu, né, o deus supremo, tá, junto com a mãe terra, certo? Também eles acreditavam nesse Surya, que seria o sol, Chandra, que seria a lua, e Els, que seria a aurora. O que é a aurora, meus queridos? É o amanhecer, tá? Aí nós temos imagens deles aqui, ó, vocês podem ver, né? Imagens desses deuses, tá? Sempre sentados nessa posição de lótus. O que é a posição de lótus? Podem ver que abaixo da perna deles, ali dobradinha, ó, tem uma flor, né? É justamente a flor de lótus, tá? Para representar esta flor, né? Que os orientais, não só os hindus, tá? Os budistas também, acreditam que tem uma origem divina e tal, né? Eles fazem justamente os seus deuses sentados nessa posição aqui, certo? Muito bem. À medida que a influência ariana, né, das outras tribos lá, portanto, foi tendo força sobre a religião hindu, né? O grande deus deles acabou se tornando o deus Indra, que é esse que aparece aqui no canto esquerdo, tá? Montado num elefante, certo? Também surgiu o deus Rudra, que é o do centro, que seria uma divindade destruidora, tá? E o Asura lá no canto, né? Que seria representando as forças maléficas, ok? Muito bem. Depois que passa, então,
o primeiro templo lá do hinduísmo, que é o hinduísmo védico, nós temos o bramânico, tá? Ah, professor, mas por que esses nomes? O que é védico? Védico é o nome das escrituras sagradas deles. Para os cristãos, qual é a escritura sagrada? Qual é o nome? É a Bíblia, né? Para os muçulmanos, para os árabes, qual é o nome da escritura sagrada? O Corão, certo? Para os hindus, a escritura sagrada se chamava Veda, se chama, aliás, Veda, são os Vedas, são textos sagrados para os hindus. Lá é que está toda a organização da sua religião, certo? Esses Vedas teriam sido escritos, meus queridos, há muito tempo, tá? Uns 1.500 anos antes de Cristo, né? Então, no início, eles usavam esses textos basicamente. À medida que o tempo foi passando, foram surgindo outros deuses importantes para os hindus, certo? Tão importantes quanto, né? E eles se dividiram em 3 principais deuses, que são esses que vocês estão vendo aqui, tá? Brahma, certo? Inclusive a cerveja que tem aqui no Brasil com esse nome, né? É em homenagem já a essa divindade, certo? Ao principal deus dos hindus, tá? Vishnu, que é aquela deusa da esquerda com 3 rostos que vocês estão vendo ali, certo? E Shiva, que é o deus aqui do canto direito, que tem um tridente ali, que vocês estão vendo também, tá? Que para eles é um deus fundamental e muito importante. Então, eles têm 3 grandes deuses básicos, né? Brahma, Vishnu e Shiva, certo? Aqui, ó, quem é Brahma, meus queridos? Na visão dos hindus, Brahma é considerado o criador do universo, dos deuses e do conhecimento, tá? Ele é representado com 4 cabeças, 4 braços, e às vezes ele aparece sentado num cisne, né? Por que ele possui 4 cabeças na imagem ali, né? Porque ao criar a deusa do conhecimento, ele corria para todos os lados, né? E para cada lado que essa deusa do conhecimento corria, girava-se uma cabeça, né? Ou seja, significa todas as direções do conhecimento, tá? É como se a divindade tivesse uma cabeça voltada para cada direção, para saber de tudo que está acontecendo, certo? Vishnu, para eles, é um deus muito importante também, tá? É o sinônimo da bondade, do amor, do carinho, né? É aquele que está em tudo, tá? Na visão dos hindus, né? Para eles, o Vishnu, então, é o responsável, assim, pelo princípio da bondade exclusiva, tá? O Brahma, embora seja muito importante na visão dos hindus, ele é quase considerado, assim, apenas o deus criador, tá? Ele não é um deus, assim, que tem, tipo, digamos assim, como é que eu vou dizer para vocês? Ele não é um deus, assim, necessariamente com ideias positivas ou negativas, tá? O Brahma é considerado apenas o deus criador, o cara que rege o universo inteiro e que o organiza, tá? O princípio da bondade, na visão hindu, está nesse cara aqui, ó, no Vishnu, né? Que para eles é um deus muito importante, tá? É um dos deuses mais populares de lá, certo? Junto com ele, né, nós temos aqui os avatares do Vishnu, tá? O Homem-Leão, a Vanama, o Guerreiro não sei das quantas, o Príncipe Rama, que tem muitas aventuras legais, que é o responsável pelo Ramayana, que é um livro bem bacana com as aventuras dele, tá? Então, todos esses aqui que vocês estão vendo, ó, são avatares de Krishna, tá? São pessoas que em algum momento teriam encarnado Krishna, né, na visão hindu, tá? Então, seriam os responsáveis, né, por serem heróis e figuras importantes na religião hindu, certo? Aí tem o Shiva, tá? O Shiva, ele é conhecido como o princípio da destruição. Se por um lado nós temos o princípio da construção e da criação, tende a haver, na visão hindu, também o responsável pela destruição, que seria Shiva, tá? Responsável por todos nós morrermos, por ter um fim às coisas, né? Por tudo ter um fim, uma destruição, um ciclo, né? Então, para eles, o Shiva também é muito importante. Não pensem que o Shiva é considerado algo negativo necessariamente, não é, tá? Eles encaram essa figura aqui como sendo um princípio tão importante quanto o princípio da criação, certo? O princípio da destruição para eles também é fundamental, certo, meus queridos? Beleza? Olhem que interessante o finalzinho aqui do nosso texto, ó. Na testa, Shiva tem um terceiro olho, conhecido como olho de Shiva, que simboliza a inteligência e o fogo destrutivo da renovação. Olhem a palavra que aparece por último, renovação. Para eles, a destruição é fundamental e importante, porque depois da destruição vem a renovação. As coisas ressurgem mais fortes e mais poderosas e mais belas do que nunca, né? Por isso, os indianos consideram
o Shiva, um deus tão importante, ok? Porque através dele as coisas se destroem, se consomem, mas elas voltam mais fortes e poderosas através da renovação. Ok, meus queridos? Beleza? Então aqui nós temos mais alguns deuses importantes para eles, ó. São famosos, tá? O Kama ali, que é o deus do amor, aquele primeiro, né? Parvati, a deusa do fogo, da chama, do matrimônio, né? Em cima de um tigre, podem ver. E esse aqui é o mais famoso de todos, tá? É o Ganesha. Lá é muito popular na Índia. Aqui no Brasil ele é bem conhecido, né? Tem bastante gente que tem imagem do Ganesha em casa, né? Diz que traz sorte, aquela coisa toda, né? Traz dinheiro, enfim, blá blá, né? Podem ver que ele tá. O Ganesha é esse deus aqui com cabeça de elefante que vocês estão vendo, certo? Muito, muito famoso, muito popular na Índia, não só na Índia, tá? Nos outros lugares também, certo? Aqui tem mais alguns deuses, né? Surya, Sita, Indra, tá? Então, a gente vai ver cada um dos 3 milhões de deuses agora. Se prepare. Não vamos, né? É muita gente, tá? É muito deus pra gente ver, né? Mas aqui vocês conseguem ver os deuses mais famosos e populares da religião hindu. Certo, meus queridos? Beleza? Vamos parar o compartilhamento. A gente vai continuar trabalhando, tá? Essa questão aqui do hinduísmo, tá? Tanto eu quanto vocês, a gente vai ver junto aí mais algumas vezes. A gente vai ver um vídeo que eu separei para vocês para a próxima aula. Eu já tinha preparado o vídeo para hoje, tá? Mas não consegui passar porque tive um problema aqui no meu computador, tive que ir para o celular correndo, né? Mas, em todo caso, essa introdução já serviu, né, para a gente ter uma noção de um pouquinho, né, de uma religião muito diferente das religiões que a gente está habituado a ver. Podem ver, ela é bem diferente de tudo que a gente já viu até agora, tá? Ela é muito rica, né? São 3 mil anos de muita cultura, muita riqueza, e ela é uma das religiões mais velhas do mundo ainda hoje em atuação. Claro que há religiões mais velhas que o hinduísmo, mas que estão já mortas, né? Já ninguém mais enfim, elas vão mudando, né? Por exemplo, as religiões gregas, egípcias e tal, né? São religiões já mortas, tá? Mas a religião hindu segue, né? Segue até os dias de hoje, imensa, grande, poderosa, com vários seguidores, principalmente na Índia. Por que eu digo para vocês, principalmente na Índia? Porque não dá para seguir o hinduísmo em outros lugares? Dá. Só que o problema é que os hindus, eles não são, assim, muito animados, assim, em converter pessoas. Eles não querem isso, tá? Eles são mais na deles, né? Você nasce hindu, você morre hindu na visão deles, né? Não dá para você ficar tipo, nasceu, sei lá, muçulmano, vai virar hindu, nasceu católico, vai virar hindu. Para eles não é legal isso, tá? Eles preferem que você mantenha a religião com a qual você nasceu, tá? Eles não ficam assim divulgando e tentando converter, eles não estão nem aí para isso, tá? Tanto que é uma religião mais restrita mesmo ao círculo da Índia. Ok, meus queridos? Beleza? Alguma dúvida? Agora eu já estou podendo ler as mensagens. Antes eu não estava conseguindo ver, não sei se vocês mandaram alguma coisa, porque eu estava com a tela compartilhada. Não?